Ainda sobre orgânicos, veja que legal. Produtores de hortaliças no Paraná sempre tiveram de administrar o uso de bandejas de plásticos descartáveis, principalmente na produção de mudas. Pois é, e pensando no futuro, pouco a pouco, muitos têm investido aí no plantio em bandejas biocompostáveis. Além de serem feitas com material orgânico, elas reduzem o custo e a mão de obra nas propriedades. Acompanhe agora na reportagem de Vinícius Machado e Marcelo Lira. Essa estufa funciona como um berçário para pequenas hortaliças. Aqui tem de tudo: alface verde e roxa, repolho, brócolis e rúculas, crescendo fortes e saudáveis. As sementes são germinadas em bandejas, um processo antigo que nos últimos anos vem passando por mudanças mais sustentáveis. O Jones mostra orgulhoso as raízes crescendo embaixo das bandejas, praticamente consumindo elas aos poucos. Isso porque são orgânicas, biocompostáveis. Eu venho aqui, eu vou destacar, né? Porque como ela é matéria orgânica, está até dificultoso de destacar de tanta raiz que tem. Então, eu vou destacar a célula e vou plantar ela diretamente no solo. Ou, né, se você vai produzir na hidroponia, diretamente na hidroponia. Antes de incluir essa nova tecnologia no processo, o produtor usava essas bandejas de plástico descartáveis, que eram um transtorno logístico, principalmente na hora de reciclar. Essa estrutura que você está vendo na imagem, eu consigo fazer 50 montes desse daqui ao mês. 50 montes desse daqui de lixo ao mês para a natureza. Porque isso daqui é o resto dos restos do reciclável. Esse aqui pode ser reaproveitado. Esse aqui eu tenho que pedir um favor para uma pessoa que faz reciclagem para poder levar lá. Porque se eu falar para ele, ó, eu tenho 500 quilos desse produto aqui, você vem buscar, ele fala, não paga nem o combustível para mim. Se você trazer aqui e trazer bem organizadinho, no CRC de terra, eu posso até aceitar. Então você imagina o benefício que eu trouxe para minha propriedade. Desde o início das pesquisas até a aplicação em campo, aproximadamente 1 ano para que as bandejas biocompostáveis pudessem ser introduzidas na produção rural de hortaliças. Isso já provocou mudanças e redução de custos, tanto na água para poder fazer a produção, como também da mesma forma, redução nas perdas das mudas, seja na produção hidropônica ou na convencional, com plantio direto no solo. Aqui, por exemplo, nós temos várias mudas de repolho, todas elas já cultivadas nesse novo sistema. Conforme a muda cresce na horta, ela vai consumindo pouco a pouco a estrutura da bandeja, que serve de alimento para a planta. Na hidroponia, ela ajuda inclusive a manter nas raízes o substrato, garantindo um crescimento mais saudável das folhas. Com a redução de perdas e custos, o Jones já fez investimentos. Está construindo uma nova estufa para acomodar melhor a produção de mudas. Aonde eu usaria 1.000 litros de água, para você ter uma noção, 1.000 litros de água, para mim fazer a minha irrigação numa bandeja descartável, que é onde eu tenho que molhar, escorre muita água, eu posso usar aí no máximo 700 ou 800 litros de água. Então eu já tenho economia ali de 20 a 25% de água quando eu vou fazer as mudas. Como ela tem a parede celular dela ali, a parede dela, ela é matéria orgânica, ela retém água. Retendo a água, ela vai reter os nutrientes que eu dei para a planta. Então não vai escorrer. Mais um benefício, né? Que eu já tenho menos custo na hora de fazer a alimentação dessas mudas. Eu não tenho perca de mudas. Se eu plantar 100 plantas na bandeja, a não ser que venha um inseto e come. Agora, por falta dela ter um conforto térmico para enraizar, você não vai perder sua planta, a não ser que você tenha uma doença de solo, né? Uma bactéria, um fungo. As bandejas são fabricadas num processo específico. Máquinas foram desenvolvidas para usar o material biocompostável. Ao todo, foram 4 anos de desenvolvimento e testes, até chegar no modelo ideal. Segundo o Gustavo, que é fundador da empresa, ele teve a ideia ao visitar uma propriedade e ficou surpreso com a quantidade de plástico acumulado dentro das fazendas e o desafio logístico na reciclagem. Hoje, a empresa já vende para todo o Brasil e também exporta para países como Paraguai e Uruguai. Eu sempre tive projetos, né, na área de sustentabilidade. Antes eu tinha um projeto na reciclagem mesmo. E quando eu fui num viveiro pela primeira vez, eu me espantei pela quantidade de plástico que tinha, pela quantidade de bandejas plásticas que tinha, e não tinha um destino correto, né? Então, eu iniciei esse projeto principalmente pela sustentabilidade, né, trazendo esse impacto ambiental pela redução de plástico na agricultura, né? A gente tem projetos já em andamento para fazer para árvores, café, mate, né, diversos tipos de cultivo aí para estar reduzindo água e plástico, né? Hoje mais 90% é muda.
Olha só que bacana, né? As duas reportagens que mostramos nesse primeiro bloco do RIC Rural mostram que toda a cadeia de produção de alimentos podem ser de forma orgânica e ambientalmente correta, né, Rose? Isso é muito bacana. Muito bacana.